Olha aí, nós vamos falar agora sim sobre uma substância que está sendo prescrita nos consultórios de endocrinologia. São remédios antidiabéticos que têm ação na perda de peso, usando o hormônio da saciedade para ajudar no combate à obesidade. A gente vai conversar agora com o médico Dr. Martinho Nunes, que é endocrinologista, e ele vai explicar melhor para a gente quais as indicações dessa medicação. Doutor Martinho, boa noite, muito obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Boa noite, Eli. É um prazer estar aqui com você, falando um pouco sobre um tema que a gente gosta bastante e principalmente esclarecer para os telespectadores um pouco mais sobre essa novidade que já não é nem tão nova assim. Já era utilizado anteriormente, doutor, esse remédio. O fim dele é o combate à diabetes, mas ele pode também auxiliar na perda de peso. Exatamente. Essa, na verdade, é uma classe de medicações que foi desenvolvida para o tratamento de diabetes, baseado em alguns tipos de hormônios liberados no nosso intestino. E com esse objetivo do diabetes, ao longo dos anos e dos estudos que foram sendo realizados, foi percebido também um grande benefício no controle do peso. A partir daí, começou a ser estudado e investigado sobre a possibilidade de utilizar essas medicações para obesidade, que a gente sabe que é muito difícil de tratar. Então, visto essa dificuldade e o grande benefício que ela pode trazer, ela passou a ser usada para esse fim. Uma dessas medicações hoje já é oficialmente liberada aqui no Brasil pela Anvisa para tratamento de obesidade. E vários estudos com substâncias parecidas, seguindo essa mesma linha de ação, também têm se mostrado muito eficazes, inclusive com resultados muito promissores, estudos que saíram recentemente. Mas em relação aos sintomas adversos dessa medicação, tem pessoas que não podem usar? Perfeito. Na verdade, não existe nenhuma contraindicação absoluta, mas cuidados precisa ter sempre. E esses cuidados, eles partem antes mesmo da indicação do remédio. Por quê? Como eu disse anteriormente, a obesidade é uma situação difícil de tratar. E a gente tem de maneira muito clara que remédio de maneira isolada não é tratamento para a obesidade. A gente sabe que dar um remédio, seja ele qual for, e comparar ele com um plano alimentar bem feito, o remédio é menos eficaz. Então, a gente tem que entender como primeiro passo que o remédio é um meio para permitir que aquele plano alimentar seja seguido, que aquela dieta seja seguida. Ele facilita, aumenta a chance de dar certo. E essas medicações, elas, como eu falei, não têm contraindicações absolutas, mas como todo remédio, ele deve ser prescrito e acompanhado pelo médico, porque mesmo sem contraindicações, ele pode ter efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, e para algumas pessoas isso compromete muito o dia a dia, então tem que ser monitorizado. Mas em relação à medicação, por exemplo, só ele não resolve, não é milagre, né, doutor? Não é. Exatamente. Isso a gente parte do conceito de todo tratamento para a obesidade. É por isso que é tão difícil. Então, a ideia, o que faz a pessoa perder peso, é basicamente comer menos calorias do que o corpo gasta. Tudo o que a gente faz de tratamento, e aí tem que ser individualizado, ele é para conseguir esse objetivo. Ou seja, a gente orienta um plano alimentar de modo que a pessoa consiga seguir dentro das preferências dele com menos calorias e nisso consiga ter uma melhor adesão. Mas mesmo assim, a gente sabe que só orientar o plano alimentar, para a maioria das pessoas, não costuma ser o suficiente. É nesse passo que entram as outras estratégias. É muito comum, por exemplo, a pessoa ter ansiedade, ela está relacionada com ganho de peso. Então, tratar a ansiedade é um passo muito importante. Da mesma forma, às vezes a pessoa está muito pouco motivada, até por conta dos tratamentos anteriores que não deram certo. Então, daí, a avaliação com o psicólogo para tentar a entrevista motivacional costuma ser muito eficaz. O remédio entra nesse contexto, como mais uma arma para permitir que aquele plano alimentar que aquela pessoa precisa e ele seja seguido. Esse mesmo raciocínio vale inclusive para a cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não resolve a obesidade. Ela é um meio que permite com que a pessoa siga o plano alimentar na medida do que ela precisa.
Ele é uma medicação liberada, qualquer pessoa pode comprar na farmácia. Eu preciso de uma indicação médica, como é que funciona? Então, categoricamente precisa. A gente sabe que aqui no Brasil a gente compra muito remédio sem receita, mas de bula é um remédio que precisa ser receitado pelo médico. De todo jeito, sim, é possível até conseguir comprar de outras formas. Ele não tem nenhum tipo de controle especial, mas sim, ele tem que ser recomendado, que ele tem os efeitos adversos que eu falei e, mais importante, o objetivo do tratamento dele. E aí até é importante também a gente separar o que é o tratamento da obesidade, que a gente precisa de todas essas estratégias, do desejo social de emagrecer. Aquela pessoa que está com um peso normal, não tem nenhum problema metabólico, não tem nenhum risco adicional com aquele peso, mas esteticamente ela não se sente bem e quer perder peso. Então, isso a gente já tem um pouco mais de ressalva na hora do uso do remédio. Os benefícios que ele pode trazer já não superam os riscos de a gente fazer a medicação.